O assunto desse vídeo, muita gente não gosta de comentar porque acha que é um assunto muito bizarro, muito esquisito. Só que ele é importante de ser abordado justamente porque, pelo fato das pessoas não abordarem muito essa questão, cria-se um pensamento popular e totalmente equivocado sobre o assunto. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre quem é na Bíblia Satanás, quem são os demônios, e a gente vai dar uma passada rápida sobre como cada parte da Bíblia aborda essas questões. Uma coisa extremamente importante de se levar em consideração quando se estuda qualquer assunto bíblico é que normalmente a gente carrega uma série de tradições que foram construídas sobre o texto bíblico, e quando a gente lê o texto, a gente projeta no texto essas tradições e a gente não se dá conta disso. Então, quando você for ler o texto, tente esvaziar sua mente de tudo que você sabe sobre o assunto e deixa só o texto falar. Tem um vídeo que eu comento um pouco sobre isso, sobre essa abordagem, usando como exemplo o nascimento de Jesus e as tradições que foram criadas em cima e como a gente projeta isso no texto. Eu vou deixar o vídeo aqui relacionado e também na descrição desse vídeo. Então vamos começar pelo Pentateuco. O Pentateuco que é o fundamento da Bíblia. O Pentateuco que introduz ao mundo a visão de monoteísmo bíblica. É o que introduz ao mundo toda a tradição bíblica. E a primeira coisa que chama a atenção quando a gente aborda esse tema nessa porção da Bíblia é que praticamente não há menção alguma a Satanás ou a demônio. São muito poucas as menções. E algumas você tem que estudar um pouco mais para perceber sobre o que o texto está falando. A gente já vai falar disso. Mas a primeira menção sobre alguma entidade que está de alguma forma relacionada a Satanás, mesmo que seja em uma tradição posterior da Bíblia, é Gênesis capítulo 3, falando da serpente, a serpente lá do Jardim do Éden. E o interessante nessa história é o seguinte: em Gênesis não existe nenhuma relação feita pelo próprio texto entre a serpente e alguma outra entidade demoníaca, seja Satanás, seja Belial ou qualquer outro dos nomes que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Quer dizer, o texto mesmo, ele não fala sobre Satanás. O texto fala sobre a serpente. A relação que se faz entre a serpente e Satanás é posterior. A tradição judaica vai ter diversas opiniões sobre o que significa essa serpente em Gênesis capítulo 3. Por exemplo, o Ramban, que é o Moshe ben Maimônides, um dos rabinos mais importantes do judaísmo, ele vai falar que todo o relato de Gênesis é tudo uma alegoria, nada disso aconteceu realmente. Então aquela serpente não é de verdade uma serpente, ela representa a inclinação para o mal e assim por diante. Isso está lá em Moreh Nevuchim 2.30, o Guia dos Perplexos 2.30. Já outros, como Ibn Ezra, vai falar que a serpente, na verdade, era um animal que era daquele jeito mesmo. Existia um animal que era mais inteligente, que tinha asas e etc e tal, e que depois do episódio de Gênesis 3 ele se torna a serpente que a gente conhece hoje. E outros ainda, como Sadia Gaon, vai dizer que a serpente, na verdade, é Satanás. Ele estava disfarçado de serpente para poder enganar a mulher. Mas, se você é cristão, o Novo Testamento vai fazer uma relação direta. Aí sim, o Novo Testamento, na verdade, o texto que faz uma relação direta entre a serpente e Satanás está lá no último livro da Bíblia. Ou seja, a gente está indo do primeiro para o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, o verso 9, vai falar que a antiga serpente, o dragão, é Satanás, é o inimigo de Deus. Ainda em Gênesis, no capítulo 6, a gente vai ter um relato que é o relato que precede a história de Noé, de como a humanidade se perverteu, e ele vai começar dizendo que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Existe toda uma tradição em cima desse relato que entende que os filhos de Deus são, na verdade, anjos caídos, porque a expressão filhos de Deus, é uma expressão que é usada com frequência na Bíblia para se referir a anjos. Então esses anjos caídos teriam se misturado com a raça humana e isso teria pervertido a raça humana e tal. Existe toda uma tradição apócrifa, ou seja, de livros que não fazem parte da Bíblia, mas eram livros religiosos, que desenvolve toda uma demonologia, ou seja, desenvolve toda uma mitologia em relação aos demônios baseados nessa passagem. Outra compreensão possível de Gênesis 6 é que ele está se referindo não a anjos caídos e a seres humanos, mas a duas genealogias diferentes, a genealogia de Caim e a genealogia de Sete,
e como essas duas se misturaram. Essa é a explicação que eu acho mais coerente, justamente porque esse relato aparece entre as genealogias que falam sobre essas duas linhagens humanas, mas essa tradição, essa outra compreensão existe desse texto também. O próximo texto importante para a gente vai estar lá em Levítico, capítulo 16. Levítico 16 vai falar sobre um ritual chamado o Dia da Expiação, literalmente o Dia das Expiações, Yom HaKippurim. E esse é um ritual de perdão dos pecados, de expiação com X, de perdão dos pecados, de purificação do santuário. E esse ritual envolvia 2 animais, 2 bodes. E aparece lá no verso 8 que esses 2 bodes eram trazidos, era jogado sorte entre os bodes, para escolher um bode seria para o Senhor, para Yahvé, e o outro bode seria para Azazel. Grande parte das traduções não vai trazer esse nome Azazel, porque esse é um nome que só aparece aí na Bíblia inteira. Ninguém sabe exatamente a etimologia desse nome, ninguém sabe o que quer dizer essa palavra. Então, por exemplo, na minha Bíblia vai dizer assim, lá em Levítico 16, verso 8: lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Outras traduções também vão usar a expressão aqui bode expiatório, que é de onde vem a nossa expressão bode expiatório, que é o bode que vai receber a culpa pelo pecado. E esse animal ele difere de todos os animais que são usados em qualquer tipo de ritual de sacrifícios no antigo Israel. Em primeiro lugar, porque esse bode ele não é sacrificado. E isso já torna ele diferente de todos os outros, porque a compreensão do Novo Testamento dos sacrifícios do Antigo Testamento é que todos eles apontavam para Cristo. Mas quando você tem um animal que não é sacrificado, então como ele pode representar o sacrifício de Cristo? Então no final de todo esse ritual de expiação, os pecados eram confessados sobre os bodes. O bode para o Senhor era sacrificado no altar, e esse outro bode ele vai ser enviado para morrer sozinho no deserto. Ele vai ser solto no deserto. Algumas tradições do Talmud dizem que ele era levado para o deserto, ele era empurrado de uma ribanceira para ele cair e morrer, né? Mas de qualquer forma, a Bíblia não define o sacrifício, a morte desse bode. Ele é exilado no meio do deserto. E o interessante é que a palavra Azazel, apesar de não se saber exatamente a etimologia dela, ela está ligada a várias tradições do Antigo Oriente Médio. Tradições relacionadas a espíritos de demônios que moravam no deserto. E essa ideia vai permanecer, e Israel faz referência a essas ideias. No próximo capítulo, capítulo 17 de Levítico, no verso 7, vai fazer uma referência a demônios. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. E esse verso é interessante porque ele vai usar a expressão Searim, que é traduzida aqui como demônios. A expressão Searim literalmente significa os peludos. E está ligado a uma tradição do Antigo Oriente Médio de demônios bodes, demônios que tinham forma de bode. Por isso, muitos comentaristas bíblicos, como Ibn Ezra e Nachmanides, vão fazer uma relação entre esses Searim, esses demônios peludos, esses demônios bode, e o Azazel do capítulo anterior. A ideia desses demônios que habitavam o deserto ela é bem antiga e remonta à região, toda a região do Antigo Oriente Médio pré-Islã, que tinha a tradição dos jinn. Né? Jinn é de onde vem a palavra gênio para a gente hoje. Né? Mas diferente lá da Disney, que o gênio é um carinha legal, bacana, que ajuda o Aladim e faz várias coisas, os gênios eram compreendidos no Antigo Oriente Médio como demônios. Né? E eles estão relacionados com esses demônios bode, os Searim, do capítulo 17 de Levítico. E por fim, o Azazel, do capítulo 16, além de ter uma relação aí, talvez, entre esse Searim do capítulo 17, ele também aparece diversas vezes na literatura que não faz parte da Bíblia, aqueles chamados pseudepígrafos, os apócrifos, do período intertestamentário, ou seja, entre o século III e o século I, antes da Era Comum, antes de Cristo. O livro de Enoque também é conhecido como o primeiro Enoque, que é um apócrifo, ou seja, não é considerado um livro inspirado da Bíblia, mas é importante como um documento histórico, porque ele registra o pensamento que se tinha na época, o pensamento religioso que se tinha na época. Ele vai falar sobre Azazel como sendo um dos principais demônios. Isso aparece lá no livro 1 de 1º Enoque. Esse livro 1 também é conhecido como o livro dos anjos, que vai do capítulo 6 ao capítulo 36. O capítulo 9, verso 4 de 1º Enoque vai dizer assim:
Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando os segredos eternos dos céus, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Semiasa, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Quer dizer, Azazel aparece aqui como revelando os segredos eternos dos céus aos homens, e ele vai aparecer diversas vezes ali no livro de 1 Enoque e em outros livros apócrifos, mas lá em 1 Enoque, capítulo 69, verso 2, ele vai ser contado como o 21º dos anjos que caíram, dos anjos decaídos, que atormentam o mundo naquela época. Outros comentaristas, como Orígenes, vai fazer uma relação direta entre Azazel e o próprio Satã, e também toda a literatura mística judaica, conhecida como Cabala, vai fazer uma relação entre Azazel como sendo um dos principais demônios. Ainda no Pentateuco, a gente vai ter uma menção lá em Deuteronômio 32, verso 17, aos Shedim, que é traduzido como demônios, é uma palavra difícil. Tenta-se fazer uma relação no assírio a essa palavra, que seria os espíritos mitológicos dos assírios, mas provavelmente está ligado à raiz Shud, que significa desperdiçar, destruir, ou ainda a raiz Shaddad, que significa devastar, arruinar. Mas é no livro de Jó, logo no começo do livro, capítulo 2, verso 1, é que se faz a primeira menção ao nome Satanás, ou o nome Satã. Satanás é descrito ali como um ser que comparece diante de Deus junto dos filhos de Deus, né? Como a gente já comentou, a expressão filho de Deus normalmente na Bíblia se refere a anjos. E o texto diz que quando vieram os anjos, os filhos de Deus, se apresentarem diante de Deus, veio também Satã. Ou seja, ele não é um desses filhos de Deus. Existe todo um diálogo entre Deus e Satanás lá no livro de Jó, e Satã é apresentado como alguém que ele está em oposição ao ser humano. Ele está tentando destruir Jó, ele está tentando derrubar Jó e toda a sua reputação. Eu comento mais sobre a ocorrência desse nome no livro de Jó em um dos estudos que a gente fez sobre o livro de Jó. Vou também deixar aqui na descrição do vídeo e aqui também linkado. Mas aqui é importante a gente dizer que a palavra Satã, ela literalmente significa adversário, é um substantivo comum na Bíblia, ela não é uma coisa especial. Mas aqui nessa passagem e em outras passagens, como por exemplo Zacarias capítulo 3, Satã vai aparecer com um artigo definido antes, o adversário, Ha-Satã. E quando aparece dessa forma, ele é usado, essa expressão é usada como se fosse um nome de alguém. Ele é o Ha-Satã, ele é o adversário. Nos livros históricos vai ter diversas menções a demônios e a seres que se opõem a Deus, né? E normalmente vai ser usada a expressão Belial. Belial, assim como Azazel, é difícil você entender a origem dessa palavra, o que ela significa exatamente. Alguns dizem que ela pode querer dizer sem jugo, e aparece lá em Sanhedrin 111b, que é um tratado do Talmud, ou seja, alguém que não tem nenhuma instância acima mandando neles, né? Outros vão tentar entender a raiz de Belial, dividindo entre as palavras Beli, que significa sem, e Yoil, que seria vantagem, sem vantagem, é o caso, por exemplo, de Genésio. Ibn Ezra vai falar que isso é só um nome, não tem um significado, e outros vão tentar entender o nome Belial através do nome de uma entidade babilônica, que seria Belili. Isso é interessante porque, como a gente leu, quando a gente estava falando de Azazel, lá o capítulo 17, verso 7 de Levítico, o que o texto diz é que eles deixariam de sacrificar aos Searim, aos peludos, aqueles demônios bode que a gente já comentou. Ou seja, existe já lá no Pentateuco, lá atrás no livro de Levítico, uma relação entre os deuses pagãos, e essas entidades demoníacas. Isso é uma tradição importante que vai aparecer em diversos momentos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. E é seguindo essa tradição que tentam explicar o nome Belial através de um nome de uma divindade babilônica. Mas talvez aqui a menção mais conhecida a essa entidade que se opõe a Deus aparece lá em Isaías 14, o verso 12. Isaías 14 é um capítulo da Bíblia que está lá no livro de Isaías, entre os capítulos que traz juízo aos reinos da terra. Ou seja, Isaías capítulo 14, ele está falando sobre o rei da Babilônia. Isso fica claro logo lá no começo do capítulo, no verso 4. Esse é um oráculo contra o rei da Babilônia. E em algum momento, no meio dessa profecia contra esse rei, ela muda um pouco de tom e diz assim a partir do verso 12:
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Várias coisas são interessantes aqui. Primeiro, começa a se atribuir ao rei da Babilônia coisas que estão além do rei da Babilônia. Querer subir aos céus, acima das estrelas de Deus, se estabelecer no lugar do Altíssimo. O texto começa a ficar um pouco estranho nessa parte. E essa expressão que aparece aqui no verso 12, como caísse do céu, ó estrela da manhã, quando a Bíblia foi traduzida para o latim lá no século IV, por um sujeito chamado Jerônimo, essa tradução é muito importante, foi conhecida como a tradução latina, a Vulgata latina. A expressão usada para traduzir esse estrela da manhã é a expressão Lucifer Filii Aurore, que literalmente significa iluminado filho da manhã. É uma tradução assim bem literal do hebraico aqui, que é a expressão Hillel ben Shachar, luminoso filho do alvorecer, do amanhecer, do nascer do sol. Na verdade, no hebraico aqui, essa é uma expressão que é usada para se referir a um corpo celeste, a estrela da aurora, a primeira estrela que aparece no céu, que na verdade não é uma estrela, é o planeta Vênus. Mas toda uma tradição se desenvolveu de que esse texto ele começaria falando sobre o rei da Babilônia, mas ele iria além da ideia do próprio rei da Babilônia. O próprio Novo Testamento faz diversas leituras duplas de profecias do livro de Isaías. Quer dizer, profecias que originalmente se referiam a uma coisa, elas foram compreendidas como se referindo também a algo maior. Na verdade, essa interpretação mais imediata da profecia, ela é como se fosse uma espécie de uma metáfora para uma interpretação maior. Ela se refere a algo que tem uma dimensão mais ampla. Isso é conhecido no meio de interpretação bíblica com a expressão sensus plenior. Uma profecia que tem uma interpretação precisa, mas essa interpretação também pode ser entendida como uma segunda interpretação, uma metáfora para outra coisa. E isso acontece principalmente aqui em Isaías 14, porque a ideia de Babilônia na Bíblia é usada em diversos textos para representar algo maior do que a própria Babilônia em si. Principalmente no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, Babilônia representa um pensamento de oposição a Deus. A ideia de quem quer tomar o lugar de Deus e quer adoração para ele e oprime o povo de Deus. Por isso que o nome Lúcifer, que nem aparece nem no texto original e nem na maioria das traduções para o português, algumas traduções mantêm a palavra Lúcifer, apesar de não estar no texto original hebraico, para fazer menção a essa segunda interpretação, que está baseada numa tradução para o latim. Essa expressão Lúcifer acabou se tornando uma referência para quem era Satanás antes de se tornar Satanás. O Novo Testamento parece que vai fazer essa mesma leitura desse texto, porque o Novo Testamento ele vai descrever Satanás como sendo um ser que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isso aparece lá no texto de Apocalipse, capítulo 12, nos versos 7 a 9, que engloba também aquele texto que a gente falou, que a serpente é também Satanás e assim por diante. Essa interpretação dupla de profecias que se referiam a reis antigos depois acabam sendo compreendidas também como se referindo a uma entidade, outra entidade, além de um rei humano, também acontece lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Algumas pessoas vão discordar de que esse texto se refira, de fato, a outra coisa, senão o próprio rei, no caso de Ezequiel, o rei de Tiro, mas o fato é que esses textos, se referindo ou não a Satanás, eles não mudam muito do que a própria Bíblia fala sobre Satanás. Quer dizer, no final, lá em Apocalipse, vai acabar dizendo também que Satanás era um ser que se rebelou e que foi expulso do céu. O Novo Testamento vai estar recheado de menções a seres demoníacos que se rebelam contra Deus, e é daí onde a gente consegue tirar mais detalhes do que podem fazer esses seres. É muito comum o Novo Testamento fazer menção a exorcismos, ou seja, a ideia de como uma entidade que não é humana, que é maligna, que é rebelada contra Deus, ela consegue tomar posse de um ser humano, ela é mencionada diversas vezes no Novo Testamento. Jesus é descrito como um grande exorcista, e muitas vezes essas possessões causavam inclusive deficiências, de acordo com o Novo Testamento. Existiam espíritos que faziam as pessoas ficarem mudas, existiam espíritos que faziam as pessoas terem diversas reações diferentes e anormais. E é também no Novo Testamento que a gente tem
a única vez em que a Bíblia fala de algum tipo de estratégia de Satanás. As pessoas falam tanto de estratégia de Satanás, a única estratégia que realmente é falada está lá em Mateus capítulo 12. Jesus fala que quando um espírito é expulso de um ser humano, ele fica vagando por lugares vazios e não consegue encontrar conforto. E ele tenta retornar ao seu hospedeiro original, digamos assim. E quando ele volta e vê que a casa está arrumada, essa expressão que Jesus usa, ele vai e traz outros 7 demônios piores do que ele para tentarem tomar de volta essa casa. E Jesus completa dizendo, e assim as últimas ações desse homem acabam sendo piores do que as primeiras. Na verdade, todo esse relato de Jesus é bem misterioso. O que exatamente Jesus quer dizer com essas palavras? É difícil entender na prática exatamente como isso acontece, mas é o que está descrito lá em Mateus capítulo 12. E é também o capítulo da Bíblia que Jesus dá a dica que existe um reino de Satanás, existe um reino de demônios e é um reino organizado. Porque se ele não fosse organizado, se não existisse algum tipo de hierarquia nesse reino demoníaco, ele não ia conseguir subsistir por muito tempo, ele ia se desfazer. E para terminar, uma expressão interessante que aparece também no Novo Testamento, se referindo a Satanás, aparece lá em Lucas capítulo 11, os versos 14 e 15, vão se referir a Satanás. Na verdade, aqui esse é um texto paralelo a Mateus 12, que a gente estava comentando. Ele vai se referir a Satanás com o nome Beelzebu. A expressão Beelzebu aparece originalmente lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. A expressão Beelzebu aparece originalmente lá no segundo livro de Reis, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Ele está se referindo a, de novo, uma divindade adorada pelos cananeus, que é Baal. Baal, em uma região específica, era conhecido como Baal Zebut, que significa literalmente o mestre supremo, o senhor supremo. Acontece que existia uma tradição entre os antigos israelitas de fazer uma espécie de um jogo de palavras irônico com o nome das entidades divinas dos outros povos pagãos. Então Baal Zebut ficou conhecido como Baal Zebub. Baal Zebub, na verdade, é um nome pejorativo para Baal Zebut. E Baal Zebub significa literalmente o senhor das moscas, quer dizer, o senhor de nada, o senhor de coisa nenhuma. Então a gente tem de novo aqui uma menção àquela tradição que já aparece desde lá do Pentateuco, de que as divindades que eram adoradas pelos povos pagãos, na verdade elas eram demônios, elas eram espíritos demoníacos. Quer dizer, os ídolos que não existiam, eles não eram tão vazios assim, eles não existiam como divindades, mas, ao que parece, essas entidades decaídas e rebeldes contra Deus, usavam esse culto pagão para serem adorados, para eles mesmos serem adorados. Bom, no final, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10, Satanás é descrito como um ser derrotado. Ele não tem como vencer a batalha. Isso é importante porque existe toda uma tradição popular cristã que baseia o seu culto principalmente em Satanás. O culto é feito com base nos demônios, ou seja, a grande luta é contra os demônios. E acaba sendo, inclusive, uma luta física contra os demônios. As pessoas têm que bater no diabo para ele fugir, etc. e tal. E a gente vê que no pensamento bíblico isso não é assim. O que acontece na Bíblia é que, primeiro, é importante pautar, Deus é soberano. Quer dizer, toda entidade, mesmo rebelada contra Deus, ela está abaixo do domínio divino. Deus manda, eles têm que obedecer. Eles só podem agir até o ponto em que Deus permite que eles ajam. Deus está no comando ainda, as coisas não estão fora do controle. Segundo, esses seres todos estão derrotados, eles não têm como vencer essa batalha contra Deus. Deus é soberano. E terceiro, eles sempre aparecem na Bíblia de forma lateral. Eles nunca são o mais importante do texto. Eles são só ocorrências ali que aparecem por acaso. A gente até pode dizer que existe uma batalha entre Deus e Satanás, mas a grande batalha é entre nós mesmos, como seres pecadores, e a nossa própria vontade, para aceitar a vontade de Deus. Não tem para que ter medo de Satanás, ter medo de demônios, ter medo de entidades rebeladas contra Deus e nem nada disso. Se você tem Deus como aliado, não tem como esses demônios fazerem mal algum a você. Deus está acima de todas essas coisas. Ele é o Criador e Ele é que vai trazer juízo a toda a terra e a todos esses seres que se rebelaram contra Ele.